Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos fazer a leitura hoje do Evangelho segundo a Marcos. Quem está acompanhando aí o canal, nós já lemos alguns livros, né? Poderá também continuar a leitura dentro desse propósito. Que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, para abençoar essa nova leitura desse novo livro, que venha nos dar conhecimento, sabedoria, discernimento, consolo, cura, libertação, né? E que possamos modelar também ao nosso Jesus. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Nós te rendemos graças ao Pai e te pedimos que Ele nos dê condição, saúde, paz, que nos dê libertação, sabedoria, entendimento, e que todo bloqueio seja anulado e cancelado em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te convidamos para que esteja presente em todas as leituras, em todas as casas, em todos os locais que as pessoas estejam ouvindo, vendo, e esse vídeo, essa leitura, e que todo espírito que não seja do Senhor caia por terra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar graça, misericórdia, de revelar a Tua palavra, nos dar um entendimento, sabedoria, e que nós possamos ter isso para a glória do Senhor, para edificar o Teu reino, para que nós venhamos a achar o nosso propósito aqui na terra, fazer a diferença para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Então, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. João Batista. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí enviou diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepararei o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Remissão de pecados. 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando aos seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A alimentação dele aqui era diferenciada, hein? De João Batista. João dá testemunho de Jesus e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Olha para você ver, já tinha aqui uma palavra de revelação, né? Existia aqui são duas palavras proféticas, né? Uma que já foi dada lá no livro de Isaías e a outra aqui com relação a João Batista, falar que ele batizava nas águas e Jesus iria batizar com o Espírito Santo. Quem já foi batizado com o Espírito Santo aí? Glória a Deus? Então vamos lá. Se não foi ainda, vai ser para a glória de Deus. Amém? O batismo de Jesus.
Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Aonde Jesus foi batizado? No Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então o Espírito desceu como pomba. Não foi uma pomba, foi como uma pomba. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quem? A voz do céu, hein? Tá. Olha para você ver a voz do céu. Então foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui está falando também que tem mais de um céu, dos céus. A tentação de Jesus, é o versículo 12 do capítulo 1. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Olha que maravilha, hein? 40 dias, né? É interessante, nós lemos lá em Gênesis, uma questão dos 40 dias de uma situação lá do povo egípcio, né? Quando Jacó morreu, parece que uma quebra realmente do corpo, né? Para poder ficar mais ligado ao espírito, né? Então, toda vez que for levado a você passar por um deserto, é porque é uma preparação que Deus está querendo fazer na sua vida. Então, toma posse aí dos propósitos e aceita o processo. Amém? Jesus volta para Galileia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o Evangelho de Deus. Evangelho de Deus. Dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha, se naquela época Jesus falava que o reino de Deus estava próximo, agora você imagina, hein? Como é que está? A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos de Simeão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Simão e André. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então, quando Jesus te chamar, tem que estar de pronto, imediatamente. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. Ele usou, todo mundo estava trabalhando, vocês viram, né? E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, e seguiram após Jesus. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então, para você ver como é que o inimigo afronta, né? Então, com uma palavra de Jesus, né?
Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. A cura da sogra de Pedro. E, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhes falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela servi-los. Muitas outras curas. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Olha para você ver, hein? Jesus se retira para orar. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. No mesmo instante. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e toda parte vinha ter com ele. Amém? Glória a Deus. Olha, esse primeiro capítulo faz a gente começa a ter um aprendizado de várias formas que Jesus atuou, né? Nós vamos dar continuidade aqui e você vê que ele chama a pessoa, ela larga, você vê que ele cumpriu uma promessa. Ele chama a pessoa, ela larga para um propósito, ela larga na hora tudo que está fazendo. Tem um aqui que até saiu do pai, né? Ele chama as pessoas que estão trabalhando e fala numa linguagem, por exemplo, o Simão e André eram pescadores. Ele falou: olha, você vai pescar homens, é assim? Agora vai virar pescador de homens. Então, Jesus vai falar também numa linguagem que você vai entender. Com relação à parte aqui de demônios, a gente vê que existiam demônios, né? Então, quem fala que não existe, está aqui a prova. Você vê que eles que eles afrontaram até Jesus aqui, tentaram afrontar Jesus, né, na hora que estava lá na sinagoga.
mas com a palavra ele expeliu os demônios, expulsou os demônios. Tem um aqui que inclusive agitou violentamente, brandando em alta voz, saiu dele, né? Então, para quem acha que é brincadeira, tem que conhecer a verdade para libertar. Se não conhecer a verdade de Jesus, você não vai ser liberto, vai achar que é uma coisa normal ou que é da pessoa. Mais na frente nós vamos conhecer, né? Vamos ter mais entendimento disso. Você vê que com a palavra Jesus curou, Jesus libertou, a presença dele, as pessoas buscavam. Você pode ver que as pessoas aqui estavam sedentas, né? Parece que sim, estava todo mundo com problema e não sabia quem recorrer, e chegou o Salvador, né? Reconheceram ele como Salvador, como Filho de Deus, né? Até ficaram querendo entender quem era esse, né? Então, nós precisamos de reconhecer Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, né? Buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus, conforme João Batista aqui falou, né? Que ele batizava nas águas, arrependendo dos pecados, aí batizava nas águas. Depois teve a questão e vos tem batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Então nós também temos que procurar o batismo no Espírito Santo, para que nós possamos ter umas armas celestiais, né? Amém? Glória a Deus.